Oi pessoal, eu me chamo Rose e sejam bem-vindos ao canal By Rose Crochê. Na aula de hoje vamos estar confeccionando a tampa de vaso do jogo de banheiro Laura, uma peça super fácil e rápida de fazer. Essa peça ficou medindo 60 de comprimento por 47 na largura e pesando apenas 308 gramas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, que é aulas e peças em crochê, eu convido você a estar se inscrevendo no canal para ajudar no crescimento e no engajamento. A aula do tapete já está disponível aqui no canal, eu vou estar deixando na descrição para vocês. Agora eu vou estar mostrando a redinha da nossa peça. Eu confeccionei a redinha colmeia. É uma redinha super fácil de fazer e bem rápida, mas você pode estar utilizando outra se você preferir. E para confeccionar essa peça, eu utilizei barbantes de ordem 6 nas cores rosa chá, cru e marsala. Também utilizei a agulha de crochê número 3,5 milímetros, você pode estar utilizando a agulha da sua preferência, e tesoura para os seus arremates. Agora vamos estar dando início à aula de hoje. Vamos começar a nossa aula com o barbante na cor cru. Vou estar dando a minha laçada inicial e vamos fazer um cordão de correntinhas. Eu laço, faço 1, 2, 3, vou fazer num total de 23 correntinhas. Fiz as minhas 23 correntinhas, agora eu vou laçar e eu vou contar voltando, sem contar essa que está na agulha, apenas as correntinhas feitas. Vamos contar 1, 2, 3, 4, na quinta correntinha a gente introduz pegando apenas um lado na nossa alcinha e vamos fazer um ponto alto. Esse primeiro ponto alto aqui de correntinhas, ele vale para a nossa curva, para a nossa lateral, esse ponto alto que fizemos agora. Laço, venho na próxima corrente, faço um ponto alto, na próxima correntinha, um ponto alto, e eu vou fazer pontos altos até me faltar apenas uma correntinha. Prontinho, já fiz os meus pontos altos, sem contar essas correntes aqui, ficamos com um total de 18 pontos altos. E aqui eu tenho a última correntinha. Eu laço e eu vou trabalhar a minha curva dentro dessa correntinha. Então, eu faço um ponto alto, 2 pontos altos, 3... E aqui nessa correntinha, eu vou fazer um total de 7 pontos altos. Prontinho, pessoal, e ficou assim, vejam só. 7 pontos altos na mesma correntinha. Essa é a nossa curva. Eu laço e eu vou trabalhar por cima desse fio já para ir escondendo ele. Ó, vejam que logo após aqui nós temos o outro lado da correntinha, a gente introduz e aqui faz um ponto alto. Laça, vem na próxima. Pode pegar agora as duas aqui, que fica mais seguro. Um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E nós vamos fazer ponto alto até chegar aqui no último ponto alto, antes dessas correntinhas, tá bom? Essas correntinhas fazem parte da nossa curva. Então, vamos fazer pontos altos até chegar aqui no último. Prontinho, já fiz a minha lateral e após aqui a minha curva eu contei e temos 18 pontos altos igual a outra lateral. Tem que bater a mesma quantidade dos dois lados. E aqui me sobrou a correntinha. E aqui nós vamos fazer a nossa outra curva. Aqui nós já temos essas correntinhas que vale como um ponto alto. Desse lado aqui fizemos 7 pontos altos. Então aqui falta fazer 6 porque já temos um. Eu laço e eu venho aqui, ó, nessa primeira correntinha. Eu pego apenas um ladinho dela, ó. Eu não puxo demais para não esgalçar, então aqui eu faço um ponto alto, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Com as correntinhas que nós temos, 7 pontos altos. Eu venho aqui, ó, nessa correntinha do topo e aqui
eu fecho com um ponto baixíssimo, bem justinho, para ficar bem fechadinho. Ó, vejam só, nossa curva, ela fica bem fechadinha. Esse pontinho aqui, depois, ele se ajusta, ele fica mais escondidinho ainda, tá? Então, aqui, essas correntinhas faz parte da nossa lateral, ou da nossa curva, quer dizer. Então, nós temos que caminhar para o próximo ponto. E eu caminho da seguinte forma. Eu venho aqui, ó, pegando apenas uma alcinha de trás, eu faço um ponto baixíssimo, apenas para caminhar. Agora, eu volto aqui e pego as duas alcinhas, ó, e faço um ponto baixo, bem folgadinho, e uma correntinha. Aqui é o meu ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto até aqui, ó, no meu último ponto. Notem que aqui, ó, começa a nossa curva, então nós vamos trabalhar até aqui, ó, até nesse ponto aqui. A nossa curva, nós vamos fazer aumentos. Eu vou adiantar a minha lateral e volto com vocês. Prontinho, já adiantei a minha lateral e continuo com 18 pontos altos. E agora chegamos na nossa curva. Vamos fazer da seguinte forma, eu laço, venho nesse primeiro ponto aqui, nós vamos colocar 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo ponto, 2 pontos altos juntos, no mesmo lugar. No próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. Já trabalhei 3 pontos altos com aumento. Cheguei agora no meu quarto ponto alto, que é o meu ponto alto do meio. No quarto ponto alto, vamos fazer um ponto alto sozinho. Assim. E me sobrou mais 3 pontos da nossa curva, onde também vamos trabalhar com aumento. Então, vamos fazer 2 pontos altos em cada um deles, ó. No próximo, 2 pontos altos. E no último, 2 pontos altos. E ficamos assim. Nos nossos 7 pontos altos, os 3 primeiros, vamos fazer 2 pontos altos juntos. O quarto, a gente faz um ponto alto sozinho e os outros 3, em cada um deles, 2 pontos altos juntos. E aqui, continuamos a nossa lateral, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer assim até chegar na outra curva, tá? Então, pontos altos aqui sozinhos na nossa lateral, vai dar novamente 18 pontos altos. Prontinho, já fiz a minha lateral e chegamos aqui na nossa outra curva, onde vamos fazer exatamente igual do outro lado. No primeiro ponto, 2 pontos altos. No segundo ponto, 2 pontos altos juntos. Chegamos no terceiro. Vamos fazer também 2 pontos altos juntos. Cheguei no meu quarto ponto alto, onde a gente vai fazer um ponto alto sozinho. E nos outros 3, vamos fazer pontos com aumento, que é 2 no mesmo lugar. Fiz o primeiro. O segundo. E o último, que é aquele das correntinhas, ele é um pouquinho mais apertado, mas dá para fazer tranquilamente. E aqui, bem justinho a correntinha, eu venho naquela correntinha que fizemos após o ponto baixo, e eu fecho bem justinho aqui para ficar bem fechadinho, ó. Vejam só como fica bem fechadinho essa parte, ó. Aqui eu já estou na minha lateral, eu vou estar subindo 3 correntinhas para a altura do meu ponto alto, laço, venho no próximo ponto, e aqui eu faço um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, laço, pulo 2 pontos aqui da base e venho no terceiro. E começo outro bloquinho de 3 pontos altos.
E eu vou fazer bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas até chegar na minha curva. Fiz a minha lateral e fiquei com 4 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. E eu já cheguei aqui na minha curva, onde a gente tem os aumentos. Agora vamos fazer a curva da nossa peça. Vamos fazer 2 correntinhas, laço, eu pulo o primeiro ponto e venho no seguinte, e aqui eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar, ficando assim. 2 correntinhas, laço, pulo um pontinho, venho no próximo, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Faço 2 correntinhas, laço, pulo um ponto, venho no seguinte e faço 2 pontos no mesmo lugar. E eu vou fazer essa sequência até totalizar 6 pontos altos assim juntos. Prontinho, já fiz a minha curva e vejam só como ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 2 pontos altos juntos, sempre pulando um ponto de base. E notem que aqui, ó, me sobrou um pontinho do aumento, que é o que a gente vai pular para ir para nossa lateral. Então, eu faço 2 correntinhas, laço, eu pulo esse ponto aqui e venho para nossa lateral. E aqui eu começo a fazer os bloquinhos de 3 pontos altos. Duas correntinhas, pulo 2 pontos da base, venho no terceiro, um ponto alto e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos, um em cada ponto da base. Eu vou fazer até totalizar os meus 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Prontinho, já adiantei a minha lateral e ficou assim. Agora, vamos fazer a nossa outra curva, que é exatamente igual do outro lado, sempre é repetição. Faço 2 correntinhas, laço, pulo esse primeiro ponto, venho no seguinte, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto, venho no seguinte, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. E eu vou fazer até ficar com os meus 6 bloquinhos de aumentos aqui da curva. Prontinho, e ficou assim a nossa outra curva. Sempre confirmem os pontos aqui da curva para não faltar nenhum. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de aumento. Faço 2 correntinhas e aqui me sobrou o pontinho alto que nós temos que pular. Então, eu venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo na primeira correntinha do topo do nosso bloquinho. Ficou assim. Agora, vamos começar as carreiras de repetição, tá? Então, vamos subir 3 correntinhas para a altura do ponto alto, mais 2 de separação, totalizando 5 correntes. Eu laço, pulo esses 2 pontos aqui e já venho para o espacinho. E vamos fazer aqui dentro um bloquinho de 3 pontos altos. E aqui nós ficamos com um espacinho vazado. Faço 2 correntinhas, próximo espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, no próximo espacinho, 3 pontos altos. E aqui nós temos o nosso último bloquinho. Agora, nós vamos fazer um espacinho vazado, igual aqui no início. Vamos fazer 2 correntinhas, eu laço, pulo 2 pontos aqui da base e venho no último. E aqui, eu faço um ponto alto. E ficamos assim. Agora, chegamos na nossa curva, que a partir de agora vai ser sempre igual. Faço 2 correntinhas, laço, venho no primeiro ponto, faço um ponto alto. E no último ponto, que é o meu segundo, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Já fiz o meu primeiro aumento. Faço 2 correntinhas, laço e venho para o segundo bloquinho. No primeiro, eu faço um ponto alto. E no segundo, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar.
Vejam que começamos com 2 pontos altos e agora temos 3. Faço 2 correntinhas, venho para o próximo, faço um ponto alto no primeiro e no outro 2 pontos altos. Nós vamos fazer assim em todos os nossos bloquinhos de aumento. Nós temos 6 bloquinhos, então vamos fazer até chegar nesse último aqui. Prontinho, e ficou assim, os nossos 6 aumentos. Agora, vamos fazer a outra lateral, igual fizemos esse lado aqui. Então, vamos iniciar com espaço vazado. Vamos fazer 2 correntinhas e venho aqui, ó, nesse primeiro ponto e vamos fazer um ponto alto. 2 correntinhas e venho para dentro do espacinho e vou fazer 3 pontos altos. Vejam só, fica igual do outro lado. 2 correntinhas, próximo espaço, faz um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, próximo espaço, 3 pontos altos. Nessa carreira, a gente fica com 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Vejam só. Agora, nesse último bloquinho aqui, nós vamos fazer o nosso espaço vazado. 2 correntinhas, pula os 2 primeiros pontos e vem no último e faz um ponto alto. Então, a partir de agora, vocês vão notar que vai ser sempre assim. Uma carreira é espacinho fechado, no outro espacinho vazado. Então, vai começar as repetições. Eu vou explicar só mais uma carreira a vocês, mas a partir de agora, só é prestar atenção que vai ter sempre essa alteração. Um espacinho vazado e um fechado, e na lateral, e na nossa curva, quer dizer, sempre vai ser mantendo os aumentos, tá bom? Então, aqui eu finalizei a minha lateral e vamos para a nossa curva. 2 correntinhas e cheguei aqui nos meus aumentos. No primeiro ponto alto, e no último, nosso aumento sempre é no último. Faz 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas de separação, vem pro próximo, um ponto alto, no último, 2 pontos altos juntos. E eu vou fazer essa sequência nos meus 6 aumentos aqui da curva. Vejam só como está ficando. E ficou assim a nossa outra curva. E cheguei aqui para fechar a nossa carreira. Vamos fazer 2 correntinhas. Eu conto de baixo para cima, 1, 2, na terceira corrente, eu fecho com um ponto baixíssimo. E ficou assim, o meu espacinho vazado. Nós vamos fazer igual essa carreira aqui, ó, a primeira. Então, vamos fechar esse bloquinho, tá? Então, sempre vai ser repetição. Sobe 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e vem dentro do espacinho e coloca mais 2 para completar o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, vem no próximo espacinho e faz 3 pontos altos. Então, agora, vamos começar as repetições. Então, vejam só, essa carreira de bloquinhos está igual à primeira, vamos ficar com 4 bloquinhos. Na próxima carreira, vocês vão iniciar subindo 5 correntinhas, igual essa aqui, e vão fazer exatamente igual. Eu vou adiantar mais um pouquinho, vou explicar aqui a curva mais uma vez a vocês, para que não fique nenhuma dúvida. Prontinho, pessoal, minha lateral ficou assim. Agora, vamos fazer a nossa curva. Faço 2 correntinhas, laço, venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto sozinho. No segundo ponto, faço um ponto alto sozinho. Cheguei aqui no meu último ponto. Só é lembrar, o aumento é sempre no último ponto. Então, a gente coloca 2 pontos altos juntos. Os outros pontos sempre ficam sozinhos, só coloca 2 no último. Faço 2 correntinhas, laço, venho para o próximo bloquinho, faço um ponto alto no primeiro, um ponto alto sozinho no segundo e no terceiro, que é o meu último, eu faço 2 pontos altos juntos. E essa é a sequência dos nossos aumentos. Eu vou fazer no restante até chegar aqui, ó, no meu 6º aumento e volto com vocês. Prontinho, e ficou assim. Agora, vamos fazer a nossa lateral.
Faço 2 correntinhas e aqui eu vou preencher o meu bloquinho. Faço um ponto alto sobre esse ponto alto sozinho e coloco os outros 2 aqui no espacinho. E a partir de agora, vamos fazer as repetições de carreira, tá? Então, vocês vão fazer essa curva igual essa aqui, tá? As próximas sempre será repetição. Quando chegar aqui, vocês fazem 2 correntinhas, fecha com ponto baixíssimo aqui no topo da correntinha e vai fazer igual essa carreira aqui, ó. Vai subir 5 correntinhas, 3 pro ponto alto e 2 de separação, e vai fazer tudo exatamente igual. Aqui na curva, ponto alto sobre ponto alto, e aqui, ó, no último, sempre no último, coloca 2, tá bom? Então, nós vamos fazer na cor crua, contando aqui da primeira carreira de bloquinhos, tá? Contando dessa primeira, vamos fazer um total de 6 carreiras na cor crua, tá? Se o seu ponto ele é muito largo, você pode estar fazendo 5 carreiras de bloquinhos, tá? Sem contar essas 2 fechadas, tá? Eu tô contando apenas dessa primeira de bloquinho. O meu ponto ele é médio, então se o seu ponto for muito largo, pode ficar um pouco maior a tampa de vaso, então eu aconselho você diminuir uma carreirinha. Mas se o seu ponto for de pequeno ou médio, pode fazer exatamente igual a minha, que fica perfeita, tá bom? Então, vou adiantar as minhas carreiras. Quando tiver 6 carreiras de bloquinho, eu volto com vocês. Prontinho, já fiz as minhas 6 carreiras. Vejam só como ficou. Agora, vamos estar fechando essa carreira. Eu conto de baixo para cima, 1, 2, na terceira correntinha. Eu fecho com um ponto baixíssimo e aqui eu faço mais uma correntinha. Corto meu fio, deixando um pedacinho para fazer o arremate. Puxo, e essa última correntinha que fizemos, ela vai virar um nó. Eu venho aqui, ó, na primeira correntinha, pegando apenas uma alcinha, eu puxo esse fio pra frente, e na outra correntinha, ó, pegando a alcinha de trás, eu puxo esse fio pra trás, para facilitar o meu arremate. Eu não gosto de fazer muitas emendas no mesmo lugar, então vou estar virando a minha peça e iniciando aqui desse lado. Peguei o meu fio na cor rosa chá, eu vou estar dando a minha laçada inicial. Se você preferir, pode estar dando um nozinho aqui diretamente na peça. E nós vamos fazer exatamente igual, pessoal, apenas vamos trocar a cor. Eu venho aqui, ó, sobre esse primeiro ponto, e vou estar fazendo um ponto baixo. Faço mais uma correntinha que já deu a altura do meu ponto alto. Eu laço, venho aqui dentro do espacinho e faço mais 2 pontos altos. Vou dar uma puxadinha nesse nó para esconder melhor, fica assim. Faço 2 correntinhas. Venho no próximo espacinho e faço 3 pontos altos. Não vai mudar nada, pessoal, apenas vamos fazer troca de cores agora. Tá? 2 correntinhas e segue fazendo igual estávamos fazendo na carreira da cor crua, tá? Agora eu vou mostrar a vocês a distribuição de cor que nós vamos fazer na nossa peça. Essa é a minha primeira carreira na cor rosa chá. E essa é a combinação que nós vamos fazer, pessoal. Aqui na base fizemos a cor crua. Estou nessa primeira carreira aqui, ó, da cor rosa chá. Então, eu vou fazer uma carreira, vou trocar a cor e vou fazer 2 carreiras no marsala, que é um tom de bordô, e novamente uma carreira de rosa chá e uma de separação na cor crua. Então, nós vamos fazer ainda 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá bom? Então, vamos fazer essa distribuição de cor. Vejam só, você pode estar fazendo na cor que você quiser. E após fazer essas carreiras, fazendo apenas repetições, ó, vejam que aumento apenas no último. E aqui na nossa lateral, é exatamente igual nós estávamos fazendo. Então, eu vou adiantar a minha peça e volto com vocês. Prontinho, já fiz as minhas carreiras da forma que eu expliquei. Vejam só como ficou. Agora, nós vamos fazer uma carreira fechada que vai servir de base para o nosso bico. Eu vou estar fazendo na cor rosa chá. Vou estar dando a minha laçada inicial. E eu venho aqui, ó, no primeiro ponto do bloquinho. Aqui eu
faço um ponto baixo. Eu vou fazer mais 2 correntinhas, porque eu quero esse ponto um pouquinho mais alto. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Dou uma puxadinha nesse fio aqui, para esconder melhor o meu nó, e já posso soltar ele lá atrás. Venho aqui, ó, no meu cordão de correntinha, né, onde eu tenho 2 correntinhas, quer dizer, e faço 2 pontos altos nesse espacinho. Em cada espacinho a gente coloca 2 pontos altos. Em cima de cada ponto alto, a gente faz um ponto alto sobre ele, tá? Sempre vai ser ponto sobre ponto e nos espacinhos de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Então, vou fazer assim por toda a minha lateral. Vou fazer aqui, ó, onde eu tenho esse leque da curva, ponto sobre ponto. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Prontinho, já iniciei aqui a minha curva e nós vamos continuar fazendo os nossos aumentos. Então, aqui, ó, eu tenho o meu último ponto alto, que é onde a gente faz os aumentos. E aqui eu coloco 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, nós vamos continuar fazendo os aumentos onde a gente estava fazendo. E aqui no meu espacinho, eu coloco 2 pontos altos. Então, essa é a sequência da nossa carreira. Nas laterais é ponto sobre ponto. E na curva, sempre mantendo os aumentos. Vou finalizar a minha carreira e volto com vocês. Já fiz toda a minha carreira fechada da forma que eu expliquei. Vou vir aqui e vou estar fechando com um ponto baixíssimo. Agora, vamos começar a nossa carreira de ponto tela. Eu vou explicar bem pausadamente ela para vocês, tá? Então, prestem atenção nas explicações da curva, tá? Mas eu vou explicar bem direitinho para que não fique nenhuma dúvida. E vou contar com vocês também os espacinhos para bater bem certinho o nosso bico, tá bom? Então, agora vamos subir 3 correntinhas para a altura do meu ponto alto e 2 de separação, totalizando 5 correntes. Eu laço, pulo 2 pontos da base, venho no terceiro e faço um ponto alto. Então, vamos ficar com espacinhos vazados. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos da base, no terceiro, um ponto alto. 2 correntinhas, laça, pula 2 pontos da base, no terceiro, um ponto alto. Então, nós vamos fazer espacinhos pulando 2 pontos de base até chegar aqui, ó, no nosso segundo ponto do nosso primeiro leque, ó. Temos o nosso primeiro leque aqui da curva, vai bater aqui, ó, nesse segundo ponto. Prontinho, pessoal, vejam só, bateu exatamente onde eu falei. Aqui na nossa curva, nós precisamos pular menos pontos. Porém, na contagem de pontos, para bater certinho, se você fez com a mesma quantidade de carreiras, tá bom? Se você diminuiu ou aumentou carreiras, essas adaptações que eu vou fazer vai mudar. Mas o importante é você fazer a contagem de pontos que eu vou explicar daqui a pouco, tá bom? Então, aqui na nossa curva, em cada uma delas, nós vamos fazer 2 adaptações. E eu vou explicar já já para vocês. Aqui na curva, nós vamos manter as 2 correntes, pula um ponto de base. Aqui pulávamos 2, vamos pular apenas um. Então, vamos pular um ponto alto em seguida. 2 correntes, laça, pula apenas um ponto. No seguinte, um ponto alto. 2 correntinhas, laça, pula apenas um ponto. No seguinte, um ponto alto. E em cada lateral, nós vamos precisar de 2 adaptações, que vai ser pulando 2 pontos, tá? Aqui nós temos 6 leques, então nós vamos pular um na direção do segundo leque, pode ser em qualquer canto aqui do meio, tá bom? Não precisa ter um lugar exato, mas tem que ser na direção desse segundo leque e outro na direção do nosso quinto leque, tá bom? Então, eu vou adiantar, quando chegar aqui, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, já estou na direção do meu segundo leque. Vejam que não é difícil, ó, na lateral pula sempre 2. A partir desse segundo ponto aqui, pula sempre um pontinho de base, ó. E aqui, ó, eu vou pular por uma vez aqui 2 pontos. Então, faço 2 correntes, laço, pulo 2 pontos da base, no terceiro,
um ponto alto. Essa foi a minha primeira adaptação. E volto a pular um ponto de base, porque nós estamos na curva, tá bom? Essa é a adaptação que eu falo, tá vendo? Não é difícil. Na curva sempre tem que pular menos pontos. Duas correntinhas, pula um ponto de base. No próximo, um ponto alto. E você vai seguir pulando apenas um ponto até chegar aqui, ó, na direção do nosso quinto leque. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, ó. Ficando assim. Já estou aqui, ó, no meu quinto leque. E aqui eu vou fazer a minha segunda adaptação. Duas correntes, pulo 2 pontos da base, venho no terceiro e faço um ponto alto, ficando assim. E vou voltar a pular um pontinho de base, porque ainda estamos na curva. É bem fácil de aprender onde é as adaptações, porque é feito nas duas laterais da mesma forma. Então, não é difícil. E aqui eu vou fazer pulando um pontinho de base, até chegar aqui, ó, no final da nossa curva, porque aqui nós temos que voltar a pular 2 pontinhos, tá? Eu vou adiantar a minha peça e volto com vocês. Prontinho, pessoal, vejam só. E o meu último pontinho aqui, ó, bateu exatamente no último ponto, tá? Agora, nós vamos voltar a pular 2 pontos na nossa lateral. Então, vamos fazer 2 correntes e pula 2 pontos de base e faz um terceiro, tá? Agora, eu vou explicar a vocês a contagem de pontos. Para esse bico bater certinho, nós precisamos contar esses espacinhos de 5 em 5, tá bom? E eu conto da seguinte forma, contando aqui do primeiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E eu conto de 5 em 5 por toda a minha carreira. Então, se você fez mais carreiras ou menos carreiras, pode ser que a contagem de pontos aqui na adaptação seja diferente. Porém, na lateral sempre pule 2 e na curva pule menos, tem que pular um ponto. Mas se precisar, como eu fiz aqui, pular 2 pontos algumas vezes, não tem problema. Tá bom? Mas lembrem que tem que contar de 5 em 5 os espacinhos para bater o bico bem certinho. Mas não é difícil essa contagem, tá bom? Voltando aqui, nós vamos fazer por toda a lateral, pulando 2 pontinhos de base. E igual desse lado aqui, vai bater no segundo pontinho. Vai ser exatamente igual essa curva aqui, de ponto tela. Não vai mudar nada, tá bom? A contagem de pontos vai ser exatamente igual, mas eu vou explicar a vocês bem rapidinho, tá? Vou explicar um pouco mais rápido, mas se você tá fazendo igual eu aqui, essa quantidade de carreiras, basta você olhar para essa lateral que já está pronta aqui, tá bom? Se você olhar para essa carreira de ponto tela, o outro lado vai ser exatamente igual, tá bom? Mas eu vou explicar bem rapidinho para que as iniciantes não tenham nenhuma dúvida, tá bom? Então, vou fazer pulando 2 pontinhos, vai bater aqui, ó, no meu segundo ponto do meu leque. Eu vou adiantar e volto. Prontinho, pessoal, vejam só, bateu exatamente onde eu falei. E aqui chegamos na nossa outra curva, onde vamos fazer exatamente igual, tá bom? Aqui nós vamos fazer as nossas duas adaptações, uma na direção do segundo leque, pulando 2 pontos apenas por uma vez, e a outra na direção do quinto leque, que também aqui por uma vez você vai pular 2 pontinhos. O restante da curva pula apenas um pontinho da base, tá bom? Então, vou explicar bem rapidinho aqui, porque eu acredito que já deu para vocês entenderem. Ó, fiz 2 correntinhas, sempre 2 correntinhas, pulei um ponto e fiz o ponto alto. 2 correntinhas, pulei um ponto, fiz um ponto alto. 2 correntinhas, pulei um ponto, fiz um ponto alto. Então, vou adiantar a minha outra curva. Lembrem de fazer as duas adaptações na direção do segundo e quinto leque. E aqui no final, eu volto com vocês, tá bom? Vai me sobrar aqui um espacinho de 2 pontos para pular. O último bloquinho pulando um vai ficar aqui, ó, no último ponto do aumento, tá? Igual do outro lado, vai ser exatamente igual. Eu vou adiantar o restante da minha curva e volto com vocês. Prontinho, pessoal, já finalizei, ó. Aqui tem uma adaptação e a outra também eu já fiz. Ó, ficou assim.
Ó, o último ponto alto bateu aqui. Eu já contei de 5 em 5 os espacinhos, e esse aqui que eu estou pulando 2 pontos é o meu quinto espacinho aqui da última contagem, então bateu certinho, basta contar de 5 em 5. Eu conto de baixo para cima, na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Eu caminho com ponto baixíssimo para dentro desse espaço, e aqui eu subo 3 correntes para a altura do meu ponto alto, e nesse espacinho eu vou fazer um leque. 3 pontos altos, contando com as minhas correntinhas. 2 correntes de separação, volto aqui no espacinho e faço mais 3 pontos altos. E ficamos assim. Faço 2 correntes de separação. Eu vou pular esse próximo espacinho e eu venho no seguinte e eu prendo com um ponto baixo. Vamos ficar assim. Faço 3 correntinhas, venho no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Ficamos com uma alcinha. Faço 2 correntinhas, laço, pulo esse próximo espacinho e venho no seguinte. E aqui eu vou fazer um leque. Três pontos altos. 2 correntes, volta no mesmo lugar e faz mais 3 pontos altos. 2 correntes de separação, pula o próximo espaço e no seguinte prende com um ponto baixo. Então, vocês vão notar que antes de prender com esse ponto baixo, fica um espacinho sem trabalhar, antes e depois do leque. Tá? Então, prestem atenção nisso, porque senão pode dar errado na contagem de pontos, tá bom? Então, sempre tem que pular esse espacinho antes do leque e depois do leque. A alcinha fica no meio, ó. Então, aqui, ó, prendi com o ponto baixo, agora eu vou fazer a minha alça. Faço 3 correntinhas, venho no próximo espacinho, um ponto baixo. Já fiz a minha alcinha. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas e vou pular o meu espacinho. E aqui, após pular o espacinho, eu faço um leque. 3 pontos altos. 2 correntes e mais 3 pontos altos. Prontinho, fiz o meu leque, 2 correntinhas, pulo o meu espacinho, venho no seguinte, prendo com um ponto baixo, ó. Vejam como está ficando. Ó, o leque, aqui, ó, fiz as 2 correntinhas, pulei o espaço, fiz um leque. 2 correntinhas, pulei o espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas e prendi no próximo para fazer a minha alcinha. 2 correntinhas, pulei um espaço e repeti o meu leque, ó. Basta olhar que é bem fácil de entender. Aqui eu já prendi com um ponto baixo, vou fazer a minha alcinha. Sempre fica uma alcinha. Prende com um ponto baixo, ficou assim. 2 correntinhas, laça, pula um espaço e começa novamente um leque. E essa é a sequência, tanto na parte reta quanto na parte oval, não tem diferença. Pula a mesma quantidade de pontos e faz a mesma quantidade de correntinhas. Vejam só como está ficando. Ó, eu vou adiantar a minha carreira e volto com vocês. Prontinho, pessoal, já adiantei a minha carreira. Aqui eu fiz a minha última alcinha de correntes e me sobrou o espacinho que eu tenho que pular antes do meu leque. Então, eu faço minhas 2 correntinhas, pulo esse espacinho e fecho com um ponto baixíssimo aqui, ó, no topo das minhas correntinhas. Ficamos assim. Aqui eu já vou subir 3 correntes para a altura do meu ponto alto e uma de separação, totalizando 4 correntes. Eu laço, venho no próximo ponto do meu leque, faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, venho no próximo ponto, um ponto alto. Eu trabalhei o primeiro lado do meu leque, ponto alto sobre ponto alto, com separação de uma corrente.
Faço uma correntinha, venho aqui dentro do espacinho do meu leque, faço um ponto alto, uma corrente, laço, faço mais um ponto alto. Ficamos assim, com 2 pontos altos dentro do meio do leque. Uma correntinha, vamos trabalhar aqui esse outro lado do leque. Então, aqui eu faço um ponto alto, uma corrente, no próximo, um ponto alto, uma corrente e venho aqui no meu último ponto alto, faço um ponto alto. Ficamos assim. Fiquei com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos separados por uma correntinha. Todos eles têm separação de uma correntinha. Todos nós vamos fazer dessa forma. Aqui eu faço uma correntinha de separação e eu venho naquela alcinha de 3 correntinhas que nós fizemos e prendo com um ponto baixo. Uma correntinha de separação, laço e já venho para o próximo leque e vou fazer a mesma repetição que eu fiz no outro. Um ponto alto, uma corrente. No próximo, um ponto alto, uma corrente. Vou para o próximo. Um ponto alto e uma corrente. Cheguei no meio do leque. Faço um ponto alto, uma corrente, volto e faço meu segundo ponto alto dentro do leque, ficando assim. Uma corrente e vou trabalhar esses 3 aqui, sempre com separação de uma correntinha. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, cheguei no meu último ponto alto, faço um ponto alto. Vejam só, trabalha todos os pontos e coloca mais 2 dentro do leque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos novamente. Agora, eu faço uma correntinha de separação, venho aqui, ó, na alcinha de 3 correntinhas, prendo com um ponto baixo. Uma corrente, laça e já venho para o próximo leque e faço a mesma repetição, tá? Então, nós vamos fazer essa sequência por toda a nossa carreira, tanto na parte reta quanto na parte oval, é exatamente igual. Vou adiantar a minha carreira e volto com vocês. Já aprendi aqui com ponto baixo, fiz uma correntinha, eu conto de baixo para cima, 1, 2, na terceira corrente, eu vou estar fechando com um ponto baixíssimo, faço mais uma correntinha para o meu nó. E aqui eu vou estar cortando o meu fio. Aqui, ó, ficamos com uma correntinha de separação. Eu vou puxar esse fio aqui do meu nó para frente. Puxo para trás e aqui na outra alcinha, eu novamente vou puxar ele para trás. Tá? Agora, vamos fazer a última carreira, que eu vou fazer nesse tom de bordô. Vou estar fazendo a minha laçada inicial. Eu vou começar aqui, nesse segundo motivo, para eu não ficar com 2 arremates no mesmo lugar, tá bom? Mas vocês podem começar em qualquer detalhe de leque aqui que vocês quiserem. Aqui eu tenho ponto alto, eu vou vir no espacinho seguinte e eu vou estar fazendo um ponto baixo. Vou subir 3 correntinhas. E eu vou vir aqui nesse ponto baixo que fizemos, eu vou pegar essas 2 alcinhas e aqui eu faço um ponto baixo. Pulo o ponto alto e venho no espacinho seguinte. Prendo com um ponto baixo, 3 correntinhas, volto aqui, ó, nas 2 alcinhas do ponto baixo que eu fiz e fecho com um ponto baixo. Esse fio já posso soltar ele lá atrás. Venho pro próximo espacinho e vou seguir fazendo um ponto baixo com picô dentro dos espacinhos. Venho pro próximo, um ponto baixo, 3 correntes, pego as 2 alcinhas e faço um ponto baixo. 3 correntes e faço um ponto baixo. Vamos fazer agora o nosso último picô.
Cheguei aqui onde eu tenho o meu último espacinho, ó. Nesse último espacinho, a gente faz apenas o ponto baixo. Então, ficamos assim, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos com picô. E o último, um ponto baixo sozinho. Agora, nós vamos fazer o nosso relevo, que é de uma forma bem fácil. Eu faço uma correntinha de separação, laço apenas uma vez. Vejam que aqui na direção do nosso ponto baixo, temos um ponto alto, na mesma direção. Então, nós vamos fazer o relevo pegando esse ponto alto aqui, que está na direção do ponto baixo. Então, eu lacei uma vez, eu laço esse fio assim, ó, pegando por trás dele. E aqui eu puxo o meu fio e eu tiro apenas uma perninha. Laço, tiro duas, laço e tiro mais duas. Vejam só, fiz um ponto alto alongado. Faço uma correntinha de separação e já venho para o próximo motivo. Venho para o próximo espacinho e começo a fazer os meus pontos baixos com picô. Nós vamos fazer pontos baixos com picô até chegar lá no final, igual estávamos fazendo, tá? É bem fácil, ponto baixo, 3 correntinhas e faz um picô. Eu vou fazer, quando chegar aqui, eu volto. Prontinho, vejam só, e ficou assim. Já fiz aqui o meu último ponto baixo sozinho. E vou fazer o meu relevo. Faço uma correntinha, laço apenas uma vez e eu venho aqui, ó, no ponto alto, na direção do ponto baixo, laço, pegando ele por trás e puxo o meu fio. Dou uma alongada, tiro apenas uma alcinha, alongo mais um pouquinho, tiro duas, alongo mais um pouquinho, tiro as últimas duas. Uma correntinha de separação, já venho pro próximo espacinho e novamente começo a fazer os meus pontos baixos com picô. E vai ficando assim, pessoal, vejam só. É bem fácil fazer esse ponto alto alongado. Vejam que ele está mesmo na direção do ponto baixo. Então, é bem fácil de ver, tá bom? Eu vou fazer assim por toda a minha carreira e volto. Pronto, já adiantei toda a minha carreira. Vou fazer agora o meu último relevo. Faço uma correntinha, laço, venho no meu ponto alto, tiro uma perninha, tiro duas. Faço mais uma correntinha e eu venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo, aqui, ó, do picô, nós temos o ponto baixo que fizemos primeiro. Eu vou introduzir e vou puxar o meu fio fazendo um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha. E aqui eu posso estar cortando o meu fio. Eu puxo, eu viro um pouquinho a minha peça, ó. Esse outro fio aqui, eu vou puxar ele para esse outro ponto baixo aqui, para poder arrematar ele aqui na frente depois. E esse aqui que eu cortei agora, eu vou deixar nesse aqui, ó. Peguei essas duas alcinhas e essa outra aqui, ó. Então, aqui eu puxo, passo por essas alcinhas. E puxo bem, ó. Dessa forma, eu escondi aquele nó que fizemos, ó. Depois, eu vou arrematar o meu fio. E ficou assim. Agora, nós vamos estar fazendo a redinha da nossa peça. Vamos estar iniciando agora a nossa redinha. Eu vou estar fazendo a redinha com meia, mas você pode estar fazendo outra redinha, caso seja da sua preferência. Eu vou estar fazendo na cor rosa chá, que é a cor da minha carreira fechada. Eu coloquei marcadores aqui, ó, no meio da minha peça, coloquei nos dois lados. Eu gosto da minha redinha bem no meio, mas se você preferir um pouco menor, pode estar fazendo. Eu vou prender aqui no topo da minha carreira fechada, tá? Então, eu vou virar aqui, ó, vou tirar o meu marcador. Vou estar introduzindo a minha agulha no lugar. E aqui eu vou estar dando um nozinho, eu não vou dar laçada inicial. Eu prefiro nessa parte dar um nozinho mesmo. Ó, dei apenas um nó. Prontinho. Agora, eu vou estar introduzindo a minha agulha e vou estar puxando esse fio. E vou estar fazendo uma correntinha. Ficou assim.
Eu vou fazer mais 3 correntes. Fiquei com um total de 4 correntes, que é a altura do meu ponto alto duplo, tá? Então, nós vamos estar trabalhando com ponto alto duplo, então, a gente sempre sobe 4 correntinhas. E eu vou fazer 10 correntinhas de separação. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz 10 correntinhas de separação. Eu laço 2 vezes e eu seguro aqui, tá? Eu venho aqui na minha base e eu vou contar 10 pontos da minha base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No meu 11º, eu introduzo aqui, ó, pegando essas 2 alcinhas, tá? Então, aqui eu tiro 2 perninhas, tiro 2 e tiro 2. Fiz um ponto alto duplo. Então, aqui nós temos um ponto alto duplo, que é essas 4 correntinhas, e 10 correntinhas de separação. Novamente, 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laço 2 vezes. Venho aqui na minha base e novamente vou contar 10 pontos da base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No meu 11º, né, que é o meu pontinho 11, eu introduzo, ó, pegando 2 alcinhas. E aqui eu faço meu ponto alto duplo. Tiro 2 perninhas, tiro 2, tiro 2. 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laça 2 vezes. Fiz 10 correntinhas. Conto novamente 10 pontos da base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 11º, eu faço um ponto alto duplo. E essa é a sequência dessa carreira. Sempre fazendo 10 correntinhas, pulando 10 pontos de base e fazendo ponto alto duplo no ponto de base de número 11º. Eu vou fazer toda a minha carreira e volto. Cheguei aqui do outro lado e aqui me sobrou 9 pontos para pular e eu vou fazer o ponto alto duplo no meu 10º, tá? Então, faltou apenas um pontinho, mas isso não tem problema. Então, aqui onde tem o meu marcador, eu faço o meu ponto alto duplo. Vejam só, ficou assim. Nessa redinha, pessoal, a gente diminui de 2 em 2 correntinhas. Porém, aqui nos cantos, a gente tem que fazer a metade, para ela ficar retinha. Então, aqui eu fiz 10 correntinhas. Nessa carreira que a gente vai fazer agora, vamos fazer com 8 correntinhas. Então, aqui no canto, coloca 4, que é a metade. Então, aqui é 8, nos cantos são 4. Sempre começa subindo a altura do ponto alto duplo. Então, 4 correntinhas para a altura do meu ponto alto duplo. Vou estar virando a minha peça. Agora, eu vou fazer as minhas correntinhas de separação. Como aqui é canto, então é a metade. Então, a metade de 8 é 4. 1, 2, 3, 4. Eu laço 2 vezes e venho nesse primeiro espaço aqui. Vamos fazer um ponto alto duplo. Ficamos assim, ó, com uma alcinha menor. Agora, vamos fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laça 2 vezes, vem aqui no meio e faz um ponto alto duplo. Deixa eu refazer aqui, fugiu aqui o ponto. Prontinho. Faço 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laça 2 vezes, vem aqui no meio e faz um ponto alto duplo. Eu vou fazer assim até chegar do meu outro lado, sempre fazendo ponto alto duplo com separação de 8 correntes. Cheguei aqui do outro lado e eu tenho aqui essa última alcinha para a gente trabalhar. Então, para prender aqui no meio dela, eu vou fazer 8 correntinhas. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Laço 2 vezes e aqui eu faço um ponto alto duplo. Agora, nós precisamos prender aqui no nosso canto. Então, nós vamos fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, que é pra gente fechar. 2 correntinhas, ou lacei 2 vezes e eu vou contar de baixo pra cima. 1, 2, 3, na quarta correntinha, ó, eu vou deixar ela virada pro outro lado, eu introduzo e faço um ponto alto duplo, ó, ficou assim, ó. Esse ponto, ele vem mais pro meio, ó. Aqui eu subo 4 correntinhas pra altura do meu ponto alto duplo, viro a minha peça. E como a gente está sempre diminuindo de 2 em 2 correntes, nessa carreira fizemos 8 correntinhas. Agora, vamos fazer 6. Então, aqui nos cantos é a metade. Então, vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laça, vem nesse espacinho menor e faz um ponto alto duplo. Ficando assim. 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laça 2 vezes, vem no próximo espacinho e faz um ponto alto duplo. E essa é a sequência, 6 correntinhas dentro de cada espacinho faz um ponto alto duplo. Quando chegar do outro lado, eu volto. Prontinho, já fiz as minhas 6 correntinhas. Eu venho aqui, ó, nesse último espacinho e faço um ponto alto duplo. Agora, nós vamos fazer a nossa alcinha menor, que é sempre prendendo aqui no canto. Sempre a gente faz ela na hora de prender. Então, eu vou fazer 3 correntinhas, laço 2 vezes, conto de baixo pra cima. 1, 2, 3, 4 correntinhas eu introduzo na quarta corrente. E aqui eu faço um ponto alto duplo. Já fiquei com a minha alcinha menor, tá? Subo 4 correntinhas para a altura do meu ponto alto duplo, viro a minha peça e essa carreira agora vamos fazer com separação de 4 correntinhas. Então, aqui no canto a gente coloca 2. Então, faço 2 correntes, laço 2 vezes, venho na minha alcinha pequena, né, a menor, e faço ponto alto duplo. 4 correntinhas. E vou fazer ponto alto duplo dentro dos espacinhos. E essa é a sequência, pessoal. Vamos fazer essa carreira e mais uma, tá? Então, vocês vão fazer essa carreira com separação de 4 correntinhas. Quando chegar aqui do outro lado, prende o ponto alto duplo aqui, faz 2 correntinhas e fecha aqui nas correntinhas. Sobe as 4 correntinhas e faz apenas uma e prende na alcinha menor e faz com separação de 2 correntes. Tá bom? Então, nós vamos ficar na próxima carreira com separação de 2 correntinhas. Eu vou fazer essa carreira e mais uma. A gente vai ficar só com separação de 2 correntes. Vou adiantar e volto. Prontinho. Vejam só como ficou a minha redinha. Aqui ela já está com separação de 2 correntes. Agora, eu vou estar fazendo um cordão de correntinha. Se você não quiser ela de amarrar, você pode estar fazendo um cordão e prender no outro lado. E eu vou fazer as correntinhas. 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer um total de 35 correntes. Prontinho, fiz as minhas 35 correntinhas. Se você quiser um cordão maior ou menor, você pode estar fazendo. Lembrando que a mesma quantidade de correntinhas que você colocar desse lado, coloque do outro lado também. Eu vou estar cortando o meu fio e eu vou deixar um pedacinho um pouco maior, porque eu gosto de estar colocando pérolas. Aqui eu puxo o meu fio e essa última correntinha vai virar um nó. Eu viro a minha peça e eu venho aqui, ó, para as correntinhas. Aqui eu vou contar de baixo para cima. 1, 2, 3, na quarta correntinha, a altura do meu ponto alto duplo. E aqui vai me sobrar uma correntinha. Então, eu prendo aqui, ó, na correntinha do meu ponto alto duplo. Aqui eu dou um nó. Introduzo a minha agulha e puxo o meu fio. E aqui eu vou estar fazendo uma correntinha, apontando assim pra dentro, ó. Faço 2, 3,
4, vou fazer as minhas 35 correntinhas e volto. Prontinho, já fiz as minhas 35 correntinhas, deixo um pedacinho e corto o meu fio. Aqui eu puxo e a última vai virar o meu nó. E ficou assim, pessoal, vejam só. Aqui eu gosto de estar fazendo um lacinho, porém eu não gosto que sobre muita correntinha. Gosto que fique um lacinho pequeno, tá? Ó, se você quiser maior, pode estar fazendo. Vejam como fica bem retinha a nossa redinha, ó. Ela fica perfeita. Agora eu vou mostrar a vocês como ficou a nossa tampa de vaso. E assim ficou a minha pecinha finalizada. Vejam só como ficou a minha redinha, bem retinha. E essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like e até o próximo vídeo.